Você é dessas pessoas que tem muita vontade de comer doce, às vezes durante o período da tarde, tem vontade depois do almoço e aí come o docinho, daí a pouco passa um tempinho, já quer outro doce de novo e fica nesse ciclo vicioso? Se você tem esse problema, assista esse vídeo que eu vou dar 5 dicas para poder diminuir e controlar essa vontade. Vou falar de um assunto que realmente muitas pessoas reclamam, que é a vontade de comer doces. Essa vontade ela pode surgir no meio do nada, muitas vezes no meio da tarde, às vezes à noite, que é um horário muito ruim para a gente consumir açúcar, porque é um horário que a gente expressa muitos genes que acabam gerando uma inflamação muito grande do nosso organismo, gera ganho de peso ou dificuldade muito grande de emagrecer. Então o ideal é a gente controlar essa vontade para que a gente não consuma açúcar com tanta frequência. Então o que fazer nessas situações que a gente fica com tanta vontade de comer doce? Bom, a primeira dica que eu tenho para vocês é a seguinte: para a gente diminuir a vontade de comer doce médio e longo prazo, uma das formas de se fazer isso é adaptando o nosso paladar. Como que a gente adapta o nosso paladar? Incluindo alimentos mais ácidos e amargos na nossa rotina alimentar. Porque quando a gente começa a fazer esses estímulos, para outros sabores, o doce ele não fica predominante, porque geralmente qual é o predomínio que a gente tem? O doce ou o salgado, o doce ou o salgado. Então quando a gente acrescenta alimentos ácidos, alimentos amargos na nossa dieta, há uma mudança da percepção, do paladar, as nossas papilas gustativas elas vão se renovando e é muito comum as pessoas que começam a utilizar esse tipo de alimento, de repente achar uma coisa que nem achava tão doce demais e uma coisa que para elas era normal, era tranquila, salgado demais. É mesmo, é? Então a percepção do sabor fica diferente. Acrescente na dieta de vocês, na rotina alimentar, limão, por exemplo. Pode acrescentar também o café sem açúcar, maracujá, morango, que é azedinho. E isso ajuda para que a longo prazo, médio e longo prazo, vocês tenham uma diminuição nessa vontade tão grande de comer doce. Outra forma de diminuir o consumo de doce, às vezes as pessoas acham que eu tô até brincando, mas é verdade, depois fazem o teste para vocês verem. Às vezes você tá com muita vontade de comer um doce, mas na verdade é sede. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, quando você bebe um copo bem grande de água, essa vontade de comer doce passa. O nosso organismo, às vezes, ele confunde as sensações. E muitas pessoas estão com sede e não sabem e têm aquela vontade de comer doce. Então, faça o teste. Na hora que você estiver com vontade de comer um doce, bebe um copão d'água para ver se vai passar essa vontade ou não. Muito cuidado também com o cafezinho, o açúcar, a balinha, tudo aquilo que vocês consomem ao longo do dia que tem açúcar acrescentado. Porque, sem perceber, a gente fica dando esse estímulo doce o tempo inteiro para o nosso organismo. Então, é o docinho, é o doce ali junto com o cafezinho. Às vezes tem pessoas que tomam café 4 vezes ao dia. Então, tá tomando doce, tem esse estímulo doce. O doce, o açúcar, ele é viciante para o nosso cérebro. Quanto mais doce, quanto mais estímulo doce a gente tiver, mais o nosso cérebro vai querer alimentos doces. Então, uma forma de fazer isso é cortar o açúcar do cafezinho, por exemplo, começar a sentir mais o gosto amargo do café. Tem pessoas que começam a fazer isso, ficam aí 2 semanas aproximadamente sem adoçar o café e depois nunca mais adoçam, porque percebem que o gosto do café, realmente esse gosto amargo, é que é o prazeroso. Então, tentem fazer isso, tirem o açúcar do café, cuidado com a quantidade de balinhas, guloseimas que se come ao longo do dia, porque também isso está estimulando ele diretamente toda hora ter esse sabor doce e o cérebro entender esse sabor doce e viciar nele. Então, reduza essas pequenas coisinhas, pequenas guloseimas ao longo do dia, que isso também vai ajudar para que o paladar ele fique menos viciado no doce. Outra coisa muito importante, e
e às vezes é a causa de gerar tanta vontade de comer doce, é o organismo pedindo a produção da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, é um hormônio que nos dá uma sensação de prazer, e às vezes, se a gente tem uma baixa desse hormônio, o organismo, o corpo, né, pede o doce, pede um carboidrato. Por quê? Porque geralmente esses doces, esses carboidratos, eles são fontes da glicose e de triptofano, que é o aminoácido responsável pela formação da serotonina. Então, uma das formas que a gente tem de diminuir essa sensação, né, essa vontade muito grande de comer doce, é consumir alimentos fontes do triptofano, que é o aminoácido precursor. Onde que tem triptofano, gente? Tem muito triptofano no cacau, por exemplo, por isso que eu falo sempre para consumir o chocolate com maior teor de cacau, né, na vontade, quando vocês estão com muita vontade de comer doce, não vai lá e come uma barra inteira de chocolate ao leite, que tem muito mais açúcar do que cacau. Come o chocolate com maior concentração de cacau, pelo menos 70%, porque aí o cacau ele vai ser essa fonte de triptofano que vai ajudar na produção da serotonina, e com a produção desse hormônio vai haver uma sensação de bem-estar e a vontade de comer doce passa. Então é super importante ter essa estratégia para que vocês não fiquem consumindo muito doce, porque o que é o mais comum acontecer? O corpo pede a serotonina, a gente come o doce, come o açúcar, um alimento muito rico em açúcar, que não vai ajudar na produção desse hormônio, e daí a pouco, né, daí a meia hora, uma hora, o organismo está pedindo doce de novo, e aí entra nesse ciclo vicioso. Então, alimentos fontes de triptofano vai ajudar muito nesse processo. Além do cacau, a gente encontra muito triptofano, por exemplo, no café. Quero café! Quero café! É! O problema é que, às vezes, se a gente for consumir esse café muito tarde, pode atrapalhar no sono. Então, se for consumir o café tarde, é preferível consumir o café descafeinado. Outros alimentos fontes de triptofano: o damasco, a aveia, a soja, o arroz integral, feijão, todos esses são fontes de triptofano. Então, acrescente esses alimentos. Às vezes, está com muita vontade de comer um docinho à tarde, come ali, por exemplo, o damasco seco, com algumas castanhas juntos, né, uma amêndoa, que tem vitamina B6 também, que vai ajudar na formação da serotonina. Então, são estratégiazinhas que a gente utiliza para amenizar um pouco essa vontade de comer doce, mas está fornecendo triptofano e vai facilitar, então, a produção da serotonina, e vocês vão ter muito menos vontade de comer doce ao longo do dia depois. Ah, agora eu entendi! E outra forma também de amenizar essa vontade de comer doce é através de receitas mais saudáveis, que substituam o açúcar, por exemplo, por outros ingredientes, como tâmaras, o próprio xilitol, a estévia, porque aí vocês não estão consumindo o açúcar direto e tendo, às vezes, os malefícios que o açúcar causa. Então, uma receita que eu gosto muito de passar para os meus pacientes é a de trufa 70% cacau. A trufa, vocês vão fazer a receita da seguinte maneira: é só vocês pegarem o chocolate 70% cacau, derreter ele no micro-ondas ou em banho-maria, misturar com a biomassa de banana verde. Aí é só fazer as bolinhas de trufa. Eu gosto também de finalizar, né, com as amêndoas em lascas, porque aí a gente tem um docinho bem completo. A biomassa de banana verde é um alimento excelente, é um alimento pré-biótico. O que quer dizer isso? É um alimento que chega ali no nosso intestino por ser feito com a banana verde. A banana verde é rica em amido resistente, então ele não é digerido facilmente no nosso intestino, chegando no intestino grosso e alimentando bactérias boas que existem ali. Então, a biomassa de banana verde é um ótimo alimento para se acrescentar no dia a dia também. Legal! Então, é isso, gente. São formas simples e que a gente consegue ser mais saudável sem ter necessariamente que comer muito açúcar e comer doce toda hora. Gostaram do vídeo, gente? Se vocês gostaram, deixa aí um like para eu saber. Para eu saber o que vídeo que tá agradando, o que assunto que vocês querem ouvir. E quem ainda não está inscrito no canal, gente, por favor, inscrevam-se para o canal ficar cada vez maior e as pessoas terem mais acesso a essas informações. Um beijo grande, até o próximo, tchau!